Está começando mais um Cá Entre Nós aqui na Rádio Sarandi, hoje com um método de entrevista um pouquinho diferente, né? Nós estamos numa conexão com a Cristiana da Luz, ela que desenvolve um trabalho muito diferente, muito bonito, junto com as mulheres, é palestrante, fala sobre diversos assuntos e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Cristiana da Luz e também o seu trabalho. Cris, quero dizer que é um prazer conversar contigo, não foi fácil, né, a gente organizar os nossos horários, mas agora deu tudo certo. Que bom que a gente conseguiu essa conexão e que bom que você está aqui na Rádio Sarandi para falar um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Boa tarde. Oi, Ali, boa tarde. Para mim também é um prazer. Eu tenho ido muito para a Índia, né? Também tenho agência de viagens. E lá a gente aprende que desconhecidos são simplesmente amigos que ainda não conhecemos. Então, quando a gente olha a vida como uma oportunidade, a gente percebe a beleza em cada passo que a gente dá. E eu me vejo hoje, para falar um pouquinho de mim, como uma mulher altamente intuitiva, guiada assim por tudo que a minha alma conversa comigo, né? Eu tenho uma trajetória muito bonita, de muito sucesso, né? Sucesso dentro de mim e fora de mim também, entre prêmios do Sebrae, Talento Empreendedor, Mulher de Negócios também do Sebrae, ganhei um prêmio de trabalho voluntário e humanitário das mãos do vice-presidente da ONU, com trabalhos que eu venho desenvolvendo com mulheres por esse mundo todo, inclusive no Brasil. Sou formada em literatura norte-americana, literatura britânica, e a minha atuação eu atuo mais propriamente com mulheres, que é um público, é um cenário que eu gosto mais, que eu me identifico mais, Ali, Uhum. no trabalho de palestras, de workshops, de imersões, né, para definições de objetivos, criação de caminho com estratégias. E trabalho também, eu tenho uma agência de viagens já há 14 anos, aonde além de fazer a gestão, eu sou a guia que acompanha mulheres pelo mundo afora também. Que legal, que especial, né, poder trabalhar com isso. Mas, Cris, para contextualizar um pouquinho a nossa audiência, de onde você é, de onde você está falando agora e como é que Uhum. você começou esse trabalho? Aonde surgiu o start na Cristiana de trabalhar com isso? Não somente, né, adotar como uma filosofia de vida, mas também trabalhar, inspirar outras pessoas através disso. Uhum. Essa pergunta é bem profunda, né? De onde você é? De tudo que eu tenho vivido sobre mim, eu acredito que tem uma versão que fala muito sobre mim, caminhante do mundo, né? Atualmente eu resido com mais frequência de tempo, parte do meu tempo em Florianópolis e parte do tempo aqui em Pinhalzinho, que é 40 minutos de Chapecó. Uhum. Mas como eu levo grupos cada momento para um lugar, eu também resido em diversos países, né? Egito, Índia, Japão, enfim, aonde eu vou, eu me sinto muito em casa, assim, é uma forma de eu conseguir estar mais conectada, sabe, comigo mesma. E a segunda pergunta que você me fez foi qual, Ali? Como que você começou a trabalhar com isso? Então, eu acho que foi de uma forma muito fluida, muito intuitiva mesmo. Eu comecei a fazer trabalhos mais voluntários com mulheres, mulheres do interior, mulheres com uma certa fragilidade de estrutura, mulheres mega empresárias, mas que tinham uma vida pessoal, claro que a gente não separa mais, mas assim, empreendiam coisas incríveis, mas chegavam para dentro da própria casa e se sentiam perdidas nelas mesmas, sabe? Uhum. Então, cada uma na sua dificuldade, eu comecei a ter esse olhar sobre essas mulheres e comecei a desenvolver trabalhos voluntários na época, o que foi ganhando corpo, o que foi tendo olhares de outras pessoas, até que eu acabei profissionalizando isso, Uhum. né? Então, de uma forma muito intuitiva que começou e que acabou virando uma profissão. Claro que hoje eu desempenho duas funções, em especial, Ali, que é esse trabalho com mulheres, né? E também a minha agência de viagens, que é uma agência que, inclusive, ficamos em quarto lugar do Brasil em vendas nacional. Então, imagina o poder. E temos um homem que ajuda no marketing, o restante todas mulheres. Uhum. Então, na minha agência também, eu empreendo, mas eu tenho mais os meus grupos. Por exemplo, todo ano eu tenho Índia para mulheres. Então, eu acho que é uma busca minha, individual, sabe, Ali? Eu acabei de completar 50 anos, estou num novo ciclo. E nessa minha busca, né, de resultados para a minha vida, eu acabei trilhando por caminhos que a maioria das mulheres não se permitem, não tem coragem, não se disponibilizam. Então, eu sou uma mulher que eu faço terapia até hoje, né? Eu estudo sempre. Agora estou fazendo um curso de um ano
e pouco pela Associação Brasileira de Medicina, que é um curso de antroposofia. Já estou quase me inscrevendo para uma formação de psicologia transpessoal. Então eu vejo que é de uma forma muito assim intuitiva, fluida, comigo mesma e externalizando o que eu aprendo e compartilhando com outras mulheres. Que assuntos tu mais gosta de tratar com as mulheres nas tuas palestras, nos teus workshops? Assim, o que que tu acha que as mulheres deviam focar mais, deviam conhecer mais, que tu busca trazer nas tuas andanças, né? No que tu ensina? Quais são os principais temas, Cris? Que pergunta inteligente, Ali. Básica e inteligente. Parabéns. Eu gosto muito de trabalhar o autoconhecimento, Ali, porque eu vejo que nós estamos num mundo muito superficial, né? Todo mundo tem a dica para tudo, todo mundo tem informações sobre tudo. Hoje todo mundo se acha expert, ainda mais com a chegada que eu amo muito o chat GPT, mas parece que ninguém mais quer ouvir o outro, ninguém mais quer se aprofundar, não quer mais estudar, não quer mais. E isso tudo fica mais difícil ainda quando a gente fala sobre autoconhecimento, né? Hoje a gente tem fórmulas para tudo, mas assim, quem sou eu nesse momento da minha vida? Sabe, quem que é a Cris agora aos 50 anos? Será que a minha receita de sucesso é a mesma? Será que sucesso para mim, o que eu tive lá de ganhar premiações, de ser reconhecida, será que é esse sucesso que eu busco hoje? Então eu vejo que o autoconhecimento é isso, sabe? Por exemplo, eu sempre fiz exames, né, periódicos, e eu percebo que as mulheres, eu estou na menopausa desde os 42 anos, e a gente tem aquela crença limitante que menopausa, você tem secura vaginal, teu humor oscila, você não dorme direito, você perde a libido, tudo fica flácido, tudo cai. Mas assim, ninguém faz nada, é mais fácil eu pegar o meu corpo, levar lá e dizer assim: "Faça alguma coisa, puxa aqui, estica ali, me dá um hormônio", mas tá, que momento que eu estou vivendo? O que que eu preciso olhar? O que mais sobre as minhas avós, sobre a minha mãe eu preciso descobrir? O que que realmente funciona para mim, né? Nem o mesmo chá faz o mesmo efeito para todas as pessoas, então eu vejo que esse se autodescobrir, sabe, autoconhecimento, em que momento da minha vida eu estou hoje? Quais são as minhas competências hoje? Quais são os meus talentos hoje? O que vai fazer sentido eu alcançar daqui 5 anos na minha vida? Qual vai ser o melhor caminho para chegar lá, né? Para que eu não negocie a minha alma, para que eu não deixe que o meu ego sobressaia tudo. Então, o meu principal assunto que eu mais gosto é mergulhar. Eu tenho uma expressão que eu uso muito que é da pele para dentro, né? E se autoconhecer, se olhar, se escutar. Outros assuntos que eu gosto muito é sobre o feminino em si, sabe, Ali? É sobre autenticidade, né? Como eu ser autêntica dentro da minha natureza, sabe? Como que é o jeito que a Cris se comunica, como que é o jeito que a Cris se veste, como que é o jeito que a Cris se maquia. Tudo isso é muito importante, é muito relevante. Mas principalmente, como que é o jeito que eu sinto as coisas, né? Como que é o meu comportamento. Então essa questão da autenticidade, esse autoconhecimento ligado com a autenticidade e o último assunto que eu gosto muito, que é foco na ação, né? Porque de ideias a nossa cabeça está cheia, de sentimentos o nosso coração transborda, mas como que eu faço tudo isso para me apropriar e realmente traduzir essas minhas necessidades, esse meu conhecimento num trajeto, né? Nas minhas atitudes e nas minhas ações? Como que eu crio uma rotina inteligente? Então eu vejo que o meu trabalho, Ali, ele é muito mais sobre fortalecimento do que empoderamento, porque tem uma diferença. Empoderar é você terminar essa entrevista comigo e você se sair motivada, pensando, nossa, também posso fazer aquilo, também posso dar conta disso. Agora, fortalecimento é quando eu te entrego ferramentas para que você possa construir o teu próprio caminho, Uhum. né? É quando eu dou suporte. Então, acho que basicamente seria isso. Que especial, né, a gente poder falar disso para as mulheres, porque e conforme tu foi falando, Cris, assim, me surgiu várias mulheres da vida, do nosso cotidiano, né, que deveriam parar um pouquinho e prestar atenção nesses aspectos também. A gente sabe que as Uhum. mulheres estão cada vez mais aí ocupando, né, espaços da sociedade, seja
numa empresa, seja na família, seja nas carreiras acadêmicas aí, e desempenhando tantos papéis ao mesmo tempo, que às vezes a gente não tira o tempo, né, Cris, para parar, se Exatamente. conhecer, saber o que a gente também gosta, o que a gente precisa daqui a pouquinho, para explorar todo esse potencial que as mulheres têm. Então, que importante, né, de a gente poder oferecer isso também para as mulheres. Uhum. Tem uma frase que eu gosto muito, Ali, que fala, eu não sei quem é o autor, mas eu li alguma vez, em algum lugar, e agora você me lembrou disso, que é importante, uma mulher inteligente, ela dá ordem ao caos, né? Porque o que que acontece? Esse caos é desde as nossas emoções, é desde a bagunça de um escritório, é desde eu sentir tristeza, raiva e não gostar do que eu sinto, é desde eu não ter definido que projetos que eu quero para minha vida. Então, assim, são diversos os caos que a gente tem na nossa vida. O excesso de peso é um caos, né? A oscilação hormonal é um caos. E esse dar a ordem ao caos é interessante, desde que eu entenda esse movimento, que primeiro eu preciso olhar, né, para essa sombra, né? Tem a Lia Luft, que ela fala que é uma grande escritora, que ela diz assim, que a vida é altos e baixos. Então, quando a gente olha para tudo que é positivo e que é negativo, quando a gente olha para esse caos, a gente entende que isso tudo é nosso, faz parte da nossa história. Então, sou eu que preciso olhar para isso, jamais negar, mas entender o que, que o medo está me dizendo, né? Talvez, por exemplo, eu fui convidada pela Adri, né, para fazer uma palestra lá em Nova Boa Vista e eu fiquei com muito medo quando eu olhei o perfil dela e eu vi o público e eu vi o quanto ela é profunda no trabalho dela. Então, esse medo, ele comunica o quê? Talvez uma necessidade que eu tenho de melhorar os meus exemplos, o meu vocabulário, a minha performance, melhorar a roupa que eu vou estar performando. Então, o nosso medo, a nossa raiva, a nossa tristeza, a nossa angústia, tudo são sinalizadores, né? Que trazem um caos, mas me mostram, me apontam uma direção, me apontam um caminho. E a frase que eu comecei dando o exemplo, ela está no livro, meu Deus, como que é o nome desse livro? Deixa eu lembrar. Como dar ordem ao caos. Antifrágil, lembrei. Tem um polvo na capa e o nome é Antifrágil, é do Taleb. E na primeira página do livro tem uma frase que me conquistou, que diz assim: o mesmo vento que apaga a vela energiza o fogo. Então, nada é 100% ruim, nada é 100% bom, sabe? Então, eu acho que nesse turbilhão de coisas, a gente precisa o quê? Como mulheres e como homens também, né? A gente está falando aqui para mulheres, mas tudo isso serve para os homens ao mesmo tempo. Acho que em primeiro momento é silenciar, se retirar do barulho, se retirar da multidão, das pessoas, se olhar, né? Refletir sobre o momento de vida que você está, tuas necessidades, teus objetivos, tuas demandas, teus talentos, tuas competências, tuas necessidades, o teu caos, né? E a partir disso verificar, tu precisa de um terapeuta, porque assim, terapia é incrível, sabe, Ali? Quando você precisa construir uma casa, você vai para um arquiteto, você vai para um engenheiro. Quando você quebra um dente, você vai para o dentista. No joelho, você vai para o ortopedista. Mas e quando as coisas não estão resolvidas dentro de você? Quem você procura? Claro, além de Deus, além da nossa fé, né? Tudo isso é básico na vida e se torna extraordinário. Mas, assim, eu acho que para mulheres inteligentes, uma terapia, seja um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, é um momento para que a gente entre, assim, em contato com a nossa fragilidade, com aquilo que nem sempre a gente gosta de externalizar, com aquilo que paralisa a gente. Eu vejo diversas mulheres sendo paralisadas, assim, pelo medo, pela insegurança de ter tido sucesso até então e olham para o futuro e não sabem qual vai ser o próximo passo. Então não conseguem dar Olha que interessante isso, Ali. Não conseguem dar o próximo passo porque não querem mais desempenhar a mesma função ou ter profissional ou ter o mesmo esposo que tinham, por exemplo. Mas também não são capazes de abandonar isso tudo, porque foi isso que trouxe elas até aqui, e para entrar num vazio, muitas vezes, fazer uma travessia para realmente se reinventar, né? Então, isso tudo é evolução humana, é transformação, a gente precisa ter esse olhar. E aí tem uma frase linda também, eu adoro frases, né, que também não lembro o autor, que diz assim: tudo que você sabe te trouxe até onde você está hoje. Se eu quero dar um salto a mais, se eu quero avançar um pouco a mais,
eu preciso de mais conhecimento, ou eu principalmente preciso de novas atitudes, né? Cristiana, eu dei uma olhada nas tuas redes sociais, né? Nos momentos em que tu tá no palco, é nítido assim a emoção, né? A emoção que tu transcende e também que você recebe nesses momentos. O que que tu poderia descrever assim pra gente da sensação de estar num palco, de falar com as mulheres, de falar sobre isso e analisar as suas reações, né? Porque a gente sabe que no contato com a plateia a gente vai sentir muita coisa aí, né, Cris? Eu ainda hoje me emociono muito. Me emociono e eu gosto muito de sentir um frio na barriga quando eu subo no palco. Porque eu acredito que quando a gente perde a emoção, quando a gente perde esse, meu Deus, eu tô aqui agora e, né, tem um mar de mulheres na minha frente, eu tenho um grupo de 10 mulheres, não importa a quantia, né? Então, o que que elas estão esperando? O que que realmente é significativo que eu entregue para elas e que faça o dia delas diferente, que transforme alguma coisa. Então, isso para mim, essa emoção, eu acredito que é o que me move, né? E a busca que eu tenho, cada vez que eu vou para o palco, eu paro para repensar, para reavaliar minha fala, pensar nos exemplos. Então, eu também me autoconheço e me desenvolvo com isso. E sobre a emoção, Ali, é algo assim que é o que me mantém, sabe? Quando eu vejo nessas mulheres me ouvindo, levando assuntos tão simples, tão simples, que é do dia a dia delas, que é da avó delas e que elas vêm esquecendo, sabe? Então eu vejo esse resgate que é feito ali, que é feito naquele momento, e isso assim, e o quanto elas se permitem mergulhar. Eu sempre digo, né? Abaixa o som externo, agora você tá aqui, coloca teus pés no chão, senta a temperatura do ar, respira, percebe se esse ar que está entrando no teu pulmão, quando ele sai de você, se tem o mesmo calor, ou se ele entra frio e sai quente, né? Fecha teus olhos, se conecta, sente a batida do teu coração, se conecta contigo, né? E depois disso, mergulha, né? Mergulha tudo que eu trago no palco, para cada uma vai reverberar de uma forma, porque nós somos espelhos, né? A gente espelha no outro, então as interpretações são diferentes também. Então, assim, eu vejo que isso é o que me mantém, sabe? É o que me faz reformular, repensar, é essa emoção. E a gente sabe, né, das tuas viagens também. Você, além de viajar, você leva contigo mulheres aí, tem a tua agência, né? Quando que as viagens elas se tornaram também um momento para ti, Cris, busca de experiência? Como é que é esse contato, às vezes, né, com outra cultura, outra forma de olhar as vidas, né? Como é que é para ti, particularmente, assim, essa parte das viagens, de estar no mundo? Eu hoje conheço mais de 50 países, Ali. Em diversos deles, como Índia, fui mais de 10 vezes, Egito, enfim. E é uma pergunta bem interessante para mim responder para mim, sabe? Mas eu sempre tive essa alma muito aberta, sempre gostei de pessoas e de culturas, e eu sempre gostei do diferente. Nada que é muito igual me atrai, porque eu sempre, desde pequena, eu sempre vi que existiam muitas cópias, né? As pessoas copiam muito. Então, ao invés de eu entrar num movimento de copiar a boca de alguém, o olho de alguém, o estilo de vestir de alguém, o comportamento de alguém, uma viagem de alguém, eu sempre quis sentir, co-criar. Mas assim, sempre fui de viajar, sempre foi na minha alma isso. Só que aconteceu um fato muito importante, Ali, em 2010, né? Eu não sei se você já. Quantos anos tu tem, Ali? 20, 28. Meu Deus, que jovem, que delícia. Então, quando eu tinha lá meus 30 e poucos, eu não tinha 40. Eu sou muito meio ruim assim em datas, mas enfim. Eu estava no auge de um sucesso profissional, eu tinha escola de idiomas, e eu tinha ganhado um prêmio das mãos do Zeca Camargo. E esse prêmio me deu um curso maravilhoso através do Sebrae, que eu gosto muito. E nesse curso, eu não tinha vontade de fazer nada no curso. Tudo que o instrutor dava, eu dizia, tá bom, mas isso aqui já não é mais novidade. Eu percebi que eu não queria mais a minha escola de idiomas que eu tanto amava. E aí eu cheguei para o instrutor e disse assim, chega, não quero mais, não consigo pensar em mais nada. Ele disse, Cris, esse curso é muito maravilhoso para você desistir. Aí eu olhei na hora para ele, como eu sou intuitiva, né, eu transbordo, eu disse, olha, eu só fico se eu puder criar uma empresa nova. Saí para fora na hora do intervalo, me conectei. Eu sou muito parecida com meu pai nesse lado, a natureza, tinha um riacho,
tirei o calçado, coloquei os pés, fiquei sozinha em silêncio, me conectando com aquela água e me fiz 2 perguntas, Ali. A primeira: "O que eu mais quero nessa vida?" E aí a resposta veio: "Conhecer o mundo". A segunda pergunta: "Para conhecer o mundo, o que que eu preciso?" Uma agência de viagens. Então foi assim que a minha agência nasceu. Só que nesse meio tempo eu continuei numa crise existencial, né. Eu sempre uso o exemplo, eu não tinha mais chão, parede, teto, estava em diversas crises em diversas áreas da minha vida. E aí eu estava em Nova York e acordei num dia de manhã e eu disse para o meu esposo, eu disse: "Nossa, desse jeito viver morna", porque sabe, tem uma frase bíblica que diz assim: "Seja quente ou seja frio, se fores morno ou morna, eu te vomito". É uma coisa mais ou menos assim, é uma tradução que eu te dei agora. E eu disse: "Viver essa vida morna já não é mais para mim, eu não quero simplesmente passar". E aí eu disse assim: "Eu só quero um sinal, eu só quero um sinal, eu só estou pedindo um sinal", sabe, e aquilo me conectei com Deus, com a minha fé, com a minha espiritualidade. E quando eu fui atravessar a faixa, o sinal do trânsito fechou. Eu olhei para o meu esposo e disse: "Olha, até o sinal fecha para mim", eu falei para ele. Nisso, paramos, passou um caminhão, assim, na minha frente, tinha um elefante, uma propaganda de masala chai, que é um chá indiano com especiarias, assim, e na fumacinha, assim, dizia, né: "Beba o chá e vá para a Índia". Aí eu olhei para ele e disse: "Meu Deus, eu vou para a Índia?" Ele: "Meu Deus, mas para a Índia?" E na brincadeira eu não fui sozinha, Ali, eu levei 16 mulheres comigo, que assim: "Ai, Cris, eu preciso ir contigo, pelo amor de Deus, me leva junto". Então assim nasceram as minhas viagens em grupo para mulheres, né. E claro que a minha agência vende de tudo, um cruzeiro, nordeste, visto, tudo. Mas o que eu amo são realmente as viagens em grupo, exclusiva para mulheres, em especial para a Índia. E agora estou prestes a lançar um roteiro que sério, Ali, eu não vi no Brasil inteiro, eu não vi no mundo inteiro. Eu fiz hoje terminei de estudar, aqui meu escritório está numa bagunça, mas eu vou lançar um roteiro maravilhoso também pela França, indescritível. Então, eu acho que é essa minha necessidade, essa minha alma, com a minha profundidade, minha vontade de estudar. Eu não sei te explicar direito, assim, mas eu me sinto muito inteira no que eu faço. A gente vê que surgiu aí de uma análise da tua vida, né, de uma reflexão tua mesmo e, tu disse que era algo que você precisava, né. O que que tu analisa hoje ainda, Cristiana, que você precisa na vida? Ou que você sonha ainda em ter, que vo quais são os próximos passos da Cris aí? É realmente continuar nesse trabalho aí, explorando o mundo, buscando novas experiências, ou tem algo de totalmente diferente ainda que tu queira fazer que tu ainda não desenvolveu? Ai, Ali, então, eu fiz 50 anos o mês passado, e tá sendo incrível, assim, porque eu sofri um acidente em fevereiro, um acidente de cavalo, né, e eu fui praticamente eu quase morri. E eu falei para o meu médico que eu descobri 2 coisas, uma que morrer não dói, porque eu não senti dor nenhuma, eu abri minha cabeça, que dá pra ver que tá mais profundo, tive vários pontos no meu rosto também. Uhum. Fiquei 2 horas inconsciente, enfim, descobri que morrer não dói e que eu quero viver muito, mas eu quero viver alinhada com aquilo que eu acredito, né. Então, vem uma fase totalmente nova mesmo, escolhas diferentes, né, todas conectadas com aqueles temas que eu te falei lá no início, autoconhecimento, gestão do tempo, né, mulheres, que eu gosto muito, homens também, viagens, tudo isso continua, palestras, workshops, mas assim, numa versão diferente, numa versão mais madura, numa versão mais inteira, mais profunda, com resultados mais significativos, com objetivos mais claros. Eu tenho alguns projetos diferentes, então eu estou redesenhando tudo que eu já faço e vai vir um projeto novo, né, que eu vou estar concluindo. Já comecei ele, aí depois do meu acidente eu fui para a Arábia Saudita sozinha, fiquei 23 dias lá, um país que eu fui pela primeira vez. Eu acampei no meio do deserto, em trailer, eu aluguei carro, eu fui para lá porque eu queria silêncio para poder me escutar um pouco melhor. Não que eu precise ir para lá, né? Dizem que a melhor viagem você pode fazer, inclusive, no jardim da tua casa. Mas eu queria esse momento comigo, eu queria me desligar de uma forma mais certeira na minha vida. Então, eu fui para a Arábia Saudita,
sozinha e várias coisas nasceram lá. E foi tão incrível, Ali, porque eu fui buscando silêncio. E é um país que as pessoas não falam nem alto, não escutam música, só escutam o Alcorão, que é a Bíblia deles. O barulho que eu mais ouvia era o barulho do vento, sabe? Com o pó da areia. Eu nem sei te explicar o que eu vivi. Parece que eu saí do planeta e voltei, mais ou menos assim. E lá eu comecei efetivamente a desenhar um projeto que eu vou lançar ele, que ele vai criar corpo agora o ano que vem, que é um projeto novo totalmente, que eu nunca fiz, que eu nunca desenvolvi na minha vida, e que vai ser novo e que vai. Eu acho que vai ser um suporte, assim, para o caminho de várias outras mulheres, inclusive para o meu, para das minhas filhas, para da minha mãe. E o restante eu vou continuar de uma forma diferente também. Nada mais será igual, porque eu vejo que esse é o objetivo da vida de cada um, é a gente conseguir se reinventar. Quando o nosso coração pede essa reinvenção. Com certeza. Cris, como é que surgiu essa oportunidade de você vir aqui para nossa região, né? A gente está em Sarandi, é o centro aqui, das cidades menores da região. Como é que surgiu essa oportunidade e como é que vai ser o evento, né, que você vai estar desenvolvendo aqui essa semana? Então, quem me convidou a primeira vez para estar na região de vocês foi a Sicredi. Eu trabalhei num projeto em Santa Catarina, Rio Grande e Minas Gerais, que é o Ação Mulher, que foi incrível. Sabe o que é ter 800 mulheres, 600 mulheres na minha frente, eu ficar 6 horas no palco, trabalhando um workshop com apostila com elas, e se caísse lá no finalzinho, assim, uma tesoura, todo mundo conseguiria ouvir, porque realmente a conexão era muito profunda, né? Então eu trabalhei com diversas mulheres e a Adri acabou me descobrindo, né? Que é uma fotógrafa que também tem alma em tudo que ela faz. E ela está num projeto incrível que eu já sou admiradora dela e do projeto dela e desejo ser fotografada por ela também. É uma das coisas que vou precisar alinhar isso também para os meus próximos meses. E aí ela me convidou, me falou do projeto e eu na hora assim mandei uns 10 áudios, porque assim, eu sou empolgada. Então, quando eu me empolgo, eu disse, meu Deus, eu quero estar nisso, isso é para mim, isso faz sentido na minha vida, sabe? E aí aconteceu dessa forma, né? Então, agora dia 11 eu estou em Nova Boa Vista com uma palestra. Inclusive, ainda temos alguns ingressos, né, para serem comercializados. E vão ter outras programações além da minha palestra, mas vai ser incrível. Eu me emociono só de pensar no que eu vou entregar. Então, assim, a palestra é a mesma que eu tenho dado, que todos amam muito. Eu estou com duas palestras, mas tenho focado mais em uma, que é essa pele que habita em mim. Mas ela vai ter uma roupagem já um pouco diferente para o evento da Adri, né? Já vou trazer algumas diferenças bem marcantes para esse encontro, que vai transformar, com certeza, muitas mulheres. Com certeza. E fica inclusive o convite, né, aqui da Rádio Sarandi, da gente, para que acesse as tuas redes sociais, Cristiana da Luz, também as redes sociais aí da Adri Marcolan, né? Tem tudo bem explicadinho como é que vai ser o evento, como é que vai. Os contatos também, né, para se chegar até o evento e até vocês. Então fica o nosso convite também. Cris, o nosso tempo aqui ele é apertadinho. Quero te agradecer imensamente. Não foi fácil a gente alinhar, mas que bom que deu certo. Adorei te conhecer, adorei conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Com certeza vou seguir te acompanhando ali, porque é algo, um assunto assim de extrema importância que a gente deveria aí conhecer mais, saber mais. Adorei a parte das viagens que você falou. Acho que é uma experiência única que todo mundo deveria ter. Te desejo sucesso e que a gente mantenha esse contato, né? Possa conversar outras vezes também, sempre trazendo isso para nossa audiência. Muito obrigada de verdade. Então, quero te agradecer também, Ali, pelo teu olhar, por me ouvir, pelas suas perguntas, que são super inteligentes. Quero compartilhar, se você for lançar em alguma rede, em algum lugar, quero poder compartilhar esse vídeo, que eu acredito muito nesse movimento. E eu quero finalizar com uma frase da Brené Brown, que tem vários livros, que ela diz assim: está mais do que na hora de viver a vida que queremos e não a que esperam de nós. Então, as mulheres sempre ocupam um papel muito crucial na vida da família, em especial, né? As mães, as avós, os filhos, as filhas, a sociedade, no que elas empreendem. Então, é muito interessante a gente ter um olhar sobre isso, ter a sutileza de saber ouvir, mas que a gente consiga viver aquela vida que realmente que a gente merece, né?
que a gente quer viver e não aquilo que nos dizem que seria importante, porque o nosso caminho é só nosso, de mais ninguém. Como tem uma frase também que diz assim: a vida é curta, não, a vida é curta, mas é larga. Não lembro o autor. Então, gente, é muito curto, eu tô com 50 anos, né? Eu tenho várias demandas para hoje, eu preciso dar conta do meu dia de hoje, mas eu preciso usufruir dessa largura da vida, né? Eu preciso me conectar, olhar para o céu, ver se tem nuvens, se tem estrelas, tomar um café e sentir o sabor, me conectar com você que está aqui. Então, assim, é realmente trilhar. Então, está mais do que na hora de viver a vida que queremos e não a que esperam de nós. Espero vocês todas, não sei se você vai poder ir, Ali, mas todo mundo, no dia 11, que vai ser super especial. E, mais uma vez, o meu agradecimento a você e a Adri em especial. Tô louca para conhecer a Adri, vai ser muito especial. Um Com beijo. certeza. Beijo, Cris. Muito obrigada. Essa foi a Cristiana da Luz, aqui no Cá Entre Nós, da Rádio Sarandi, conversando um pouquinho mais sobre a vida dela, sobre o trabalho dela. Muito especial e a gente retorna em seguida.